Hoje em dia, a Copa Libertadores é quase uma réplica da Copa do Brasil. A Libertadores tem um problema. É uma solução possível, é uma coisa pan-americana, envolvendo os grandes de América do Sul, envolvendo os grandes de México e dos Estados Unidos também. 10 anos atrás, a Libertadores, por exemplo, futebol sul-americano, não se apresentou o problema que tem hoje em dia, né? 10 anos atrás, final da Libertadores era entre Atlético Nacional de Colômbia e Independiente del Valle de Equador, né? O desempenho brasileiro na Libertadores naqueles anos foi pífio, porque o abismo já existiu. Aí a gente pode ir para o que mudou esse patamar do nível do jogo. Mas hoje em dia, em que a Copa Libertadores é quase uma réplica da Copa do Brasil, a Libertadores tem um problema. É uma solução possível, é uma coisa pan-americana, envolvendo os grandes de América do Sul, envolvendo grandes de México e dos Estados Unidos também. Tem muitos problemas aí, né? Logística é somente um deles. Tem um grande problema com quem você está deixando ao lado, né? Porque isso seria um desastre, por exemplo, para o futebol de Paraguai, para o futebol de Costa Rica, né? Quem vai ficar dentro disso aí? Além do problema óbvio do calendário, né? A gente fica enfiando mais taças, mais competições, alguma coisa tem que ceder. Mas eu adoraria ter a tua opinião, eu vejo isso com uma saída provável para o domínio de futebol brasileiro dentro do América do Sul, uma coisa que, embora o futebol sempre tenha a capacidade de surpreender, no longo prazo é difícil ver essa liderança ameaçado. Então, para as coisas serem mais competitivas, mais interessantes, eu imagino que vai ter mais esforços para ter uma coisa verdadeiramente pan-americana. O que você acha, Alan? Eu concordo, acho que a questão das distâncias é muito importante, ela ainda é um dificultador forte, mas quando normalmente a gente vê as conversas em redes sociais e tudo mais, a gente vê as pessoas falando algo do tipo, não, precisa diminuir o número de times brasileiros na Libertadores, porque aí se você diminuir o número de times brasileiros na Libertadores, não vão chegar 6 dos 8 nas quartas de final. Se você derrubar para 4 times, só podem chegar 4, então não vai ser mais da metade dos times nas quartas de final. Mas eu acho que isso não vai acontecer. O caminho é você trazer mais mercados, é você trazer o mercado americano, trazer o mercado mexicano. Por que eu digo isso? A Conmebol nunca foi afeita a domínios como esse que o Brasil vem tendo no futebol sul-americano desde 2019. Aliás, por muitos anos, a Libertadores tinha uma regra que impedia a realização de uma final entre 2 times do mesmo país. Nem a UEFA Champions League tinha isso, a Libertadores tinha. Porque se ela existisse hoje, a gente provavelmente ia precisar fazer uma chave só com brasileiros, aí sim ia virar a Copa do Brasil, e uma outra chave só com os outros times para evitar que isso acontecesse. E várias vezes, mesmo quando tinha essa regra, chegava a ter times brasileiros com chance ali de chegar em 3 na semifinal, e não dá para evitar dessa forma. Dessa maneira, né, como é que a Conmebol permitiu que isso acontecesse? Muito bem. O Brasil, hoje, pelo que a gente apura nos bastidores, pelo que a gente conversa com dirigentes, com as pessoas envolvidas nas negociações de televisão, representa metade do que a Conmebol arrecada em direitos de transmissão em toda a América do Sul. Então, nós, como país aqui, representamos, vamos supor que sejam 350 milhões de dólares por ano. A gente está representando aí mais de 175 milhões de dólares. E é muita coisa, porque você tem uma Globo pagando caro por um pacote de TV aberta e uma Disney pagando muito caro e um Paramount Plus também pelos pacotes pagos. Aí nessa conta entra a Sul-Americana também, tá? Não é só Libertadores, não. E aí, para você ter as emissoras brasileiras, e aí o SBT incluso na Sul-Americana, colocando no mercado todo esse valor, mais de 170 milhões de dólares por ano, você precisa ter 14, 15 times brasileiros jogando. Virou um brasileirão. Toda semana de Conmebol, de terça até quinta, você tem mais da metade do Brasileirão jogando. E aí, com isso, algumas questões que parece que a gente muitas vezes não discute,
como deveria, antes tinha 2, 3, 4, 5 brasileiros. Foi crescendo com o passar dos anos. Jogando quarta e quinta-feira. Com 15, porque a Sul-Americana passa a ser junto com a Libertadores, então elas ocupam os mesmos espaços, 14, 15, esse ano são até menos, né? Esse ano são 13. São 13 times para você jogar terça, quarta e quinta. E, invariavelmente, quem joga terça não pode jogar no domingo anterior e quem joga quinta não pode jogar no sábado seguinte. Você vai afetando e punindo o produto Brasileirão. Olha como são as coisas, né? A gente está aqui falando do Brasileirão, como ele cresceu, como está gastando, janela de transferência e tudo mais, mas tem uma Libertadores, uma Conmebol agindo praticamente como se fosse um vampiro ali sugando parte do mercado brasileiro. Porque o que a gente poderia valorizar de horários de transmissões melhores do Brasileirão, a gente acaba não fazendo, e aí acontecem coisas como a gente está vendo agora em abril e maio, que eu até escrevi na Trivela, que é a Globo não tem mais um dia fixo de transmissão, vira e mexe o jogo dela no sábado, no Brasileirão, à tarde, a Record, que era de domingo à noite, vai passar de novo agora nas próximas semanas, sábado de noite, aí tem jogo que é domingo 6h30, aí tem jogo que é domingo 8h30, você não cria no torcedor uma previsibilidade das transmissões. Por quê? Porque nós temos a Libertadores e a Sul-Americana ocupando esse espaço e usando o nosso dinheiro. Aí, Tim, quando você tem o Brasil sendo 50% do valor que a Conmebol arrecada, como você faz isso diminuindo o número de brasileiros? Não faz. Você tem que trazer outros mercados. Aí, isso é uma grande diferença no debate entre, tipo, Premier League. Porque o Premier League, embora tenha uma supremacia de negócios dentro da Europa, tem muito mais concorrentes nas taças continentais.